Com O que relação acontece? a os sinistros, né, até mesmo por uma questão cultural e de todos esses problemas que a gente vem relatando aqui de falta de ética e transparência, hoje não, já há bastante tempo, a maior sinistralidade que tem no condomínio são com relação a elevadores, né? Existe uma máfia que são as placas dos elevadores, que aquilo ali joga a sinistralidade lá em cima. É, é, alguns síndicos, né, junto com algumas empresas de manutenção de elevadores, simplesmente dão um jeito de ficar toda hora dando sinistros, né? Eles dando sinistro, Em caso informando, né, de dano de elétrico ali dano no ponto. elétrico, né? E tendo que fazer essa substituição 18, 13, dependendo do elevador, e é toda hora isso acontecendo. Ao ponto que algumas seguradoras aceitam o seguro, mas não estão mais fazendo dano elétrico Seguro. para elevadores. Já Olha aí. tem seguradora botando lá que, em caso de dano elétrico do elevador, não tem cobertura. De tão evidente é esse problema cultural que a gente tem Uhum. e que não consegue resolver. A gente precisa mudar um pouco essa prática, né, de tentar dar assim, um jeitinho nessas coisas, porque isso já passou da hora de acabar aqui no Brasil, né? Inventar forma de ganhar dinheiro tirando da seguradora, fraudando algo. Então, hoje, continua sendo o dano elétrico para elevadores. Por incrível que pareça, a gente está vendo recorrentemente aí acontecer muitos incêndios. E o incêndio passou a ter aí uma grande relevância com relação a sinistro. Não só pelo valor que um incêndio causa, mas pela frequência que isso vem acontecendo. Vira e mexe a gente vê um apartamento pegando fogo por aí, um prédio. Agora mesmo, recentemente, nós tivemos um sinistro grande na Praia de Cavaleiros, em Macaé. Pegou fogo num prédio recém, 2 anos de uso. Então, assim, um prédio novo, né? Prejuízo de mais de 120 mil. A gente tem bastante também, aí para os prédios mais antigos, né? O estouro, a ruptura de tubulações, né? Isso acontece com frequência também. É outro sinistro que é importante, né? A gente tá sempre vendo se tem essa cobertura. E aí, só para pegar esse gancho, que é importante, existem 2 formas, né, de contratação do seguro. Existe a forma simples, né, a básica, e existe a forma ampla. Sempre que possível, e o síndico tiver caixa para isso, que é um pouco mais caro, ele fazer a cobertura ampla, né? E o corretor ele precisa estar bem ligado nisso. Porque, às vezes, a diferença ela é de 30% mais cara, mas vale a pena. Por que vale a pena? Eu vou dar um exemplo. Uma cobertura de desmoronamento. Ela tem que ser contratada, uma cobertura adicional. E aí a gente precisa contratar essa cobertura quando a gente faz o seguro da forma simples. Aí a gente vai lá e contrata uma verba para esse tipo de cobertura. Vamos supor um prédio de 10 milhões e a gente bota a cobertura de 1 milhão. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou dando cobertura para desmoronamento de 1 milhão. Tá? Se acontecer desmoronar, o que vai acontecer? A seguradora vai cobrir até 1 milhão. Quando a gente faz esse seguro da forma ampla, isso não funciona dessa forma. Essa cobertura de desmoronamento ela passa a ser o valor da cobertura principal. Então, o prédio vai ter essa cobertura de 10 milhões também. Então, isso parece Detalhe, um né? detalhe, mas não é. A gente vê muitas vezes acontecendo sinistro que não tem verba suficiente para poder pagar. Então, toda vez que o síndico, e aí o corretor precisa estar muito antenado nisso, ele precisa oferecer. Olha, paga um pouco mais caro, mas para vocês é uma segurança muito maior. Então, esse acho que é um recado que a gente precisa sempre falar, porque parece que o mercado de seguros, as pessoas acham, não, isso aqui é para vender mais, é para poder cobrar mais do condomínio, mas não é. É algo que realmente faz a diferença para o condomínio quando acontece alguma coisa relevante. Então, eu acho que isso aí é bacana a gente deixar isso
explicado aqui para os corretores de seguros entenderem bastante isso aí. Posso fazer um exemplo? Vamos lá. É. E só tu foi falando dos sinistros aqui, na minha cabeça aqui eu lembrei aqui de pelo menos uns dois que tá acontecendo aqui no condomínio aqui. Questão do elevador, não, tô dizendo que meu síndico aqui, o meu prédio administrador aqui tá conivente aí com isso. Porque é raro acontecer a questão dessa parte do elevador. Mas falaram, pô, a placa tal, vai ter que trocar. A gente ficou 2 dias aqui com um tá sendo modernizado, aí tá parado. E aí esse que estava funcionando parou e aí sinalizaram, pô, é a placa, tem que vir de São Paulo. Aí quando tu começou a falar, eu falei, ih, aconteceu isso. E o outro foi a questão de, aqui é um prédio antigo, então tem vazamento de tubulação. Outra sala que a gente tinha aqui, assim, antes da gente entrar, teve um vazamento grande. Essa sala que a gente está aqui já teve, então, cara... É demais. Então, assim, a gente pega muitos casos, são muito muitos isso, casos. isso, é o que é o dia a dia do condomínio. Despencar a fachada. É, Também? também.